Olá, Olá, você é corretor de imóveis e quer criar um anúncio realmente atrativo e que converta muito? Então vem comigo que eu te ensino. Fala, meu amigo corretor. Meu nome é Eduardo Araújo, eu sou especialista em marketing imobiliário e hoje a gente tem uma missão que é criar uma copy para um anúncio. Para quem não sabe o que é copy, copy é um texto persuasivo. Então, como que a gente vai criar um texto para o anúncio que vai engajar os compradores a entrarem em contato? Tá? O foco desse anúncio vai ser Facebook e Instagram, né? E é um empreendimento da Lopes, que a gente recebeu a missão de criar um anúncio para ele. Tá? A parte da imagem eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas o ponto mais importante é a gente conseguir abstrair dentro dessa apresentação quais são os pontos mais importantes e como criar essa copy. Tá? Então, o empreendimento é esse aqui, Raízes, é o empreendimento da Vila Matilde, da Lopes. Né? Então, quando a gente vai criar um anúncio, eu sempre peço para o corretor nos enviar a apresentação, que é a que a construtora faz, porque lá tem todos os tópicos mais importantes. Um ponto que normalmente não tem é o preço. Né? Então é muito importante a gente saber qual que é o preço, qual que é a renda familiar para a gente poder montar o público, tá? Mas não, nesse vídeo especificamente eu não vou falar sobre como montar o anúncio lá no Facebook, nem sobre como colocar as imagens, enfim, fazer a escolha das imagens. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu acho que o ponto mais importante aqui é a gente entender o que vai fazer diferença, o que vai persuadir o cliente a entrar em contato, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha juntos aqui nesse material. Então aqui a gente tem o nome, né? É o Raízes da Vila Matilde. Normalmente, esses materiais eles começam com a localização. Né? Aqui ele já traz uma informação interessante que 70% das unidades foram vendidas em apenas 90 dias, ou seja, trata-se de um sucesso de vendas. Aqui ele traz, né, um pouco mais sobre a localização. Aqui ele fala que da proximidade com o metrô, então é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Vamos lá, aqui tem os tipos de unidades, né? 2 e 3 dormitórios, temos também estúdios, enfim, vamos passando aqui um pouco mais, lazer completo, bicicletário, ok, aqui tem as plantas, bom, padrão, né? Isso aqui vocês já estão mais do que acostumados. Então, eu preparei um bloco de notas aqui com o que é importante, tá? Então, a primeira coisa que eu separo antes de montar uma copy de um anúncio é isso aqui. Qual que é o tipo de apartamento? Né? Então, aqui a gente tem, são estúdios, 2 e 3 quartos. Qual que é a metragem? 27 a 79 metros. E com suíte. Né? Então, eu olhei na planta, né, exceto, obviamente, os estúdios. A gente tem suíte nas unidades de 2, 3 quartos, tá? Localização, ele é perto de onde? Então, ele está na Vila Matilde a 5 minutos do metrô a pé. Então, isso é um ponto que a gente vai chamar a atenção nessa copy. Quais são os benefícios? Ele é perto do metrô, ele tem suíte, ele tem terraço gourmet, ele tem fitness, piscina, lazer completo, tem coworking, que é uma coisa muito bacana, e lavanderia. Aqui o preço, então a renda familiar é a partir de R$4.000. E tem também esse item que chama bastante atenção, que realmente existe uma procura. Quando a gente vai criar uma cópia do anúncio, a gente tem que buscar pontos que gerem um senso de urgência. Então isso faz com que o comprador ele seja mais motivado a ter uma ação imediata, ok? Então, beleza, isso aqui foram as informações que eu tirei desse material que eu recebi, beleza? E aí vamos mostrar um pouquinho como que eu montei essa copy e eu vou explicando um pouco cada item, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai montar uma copy para um anúncio especificamente de Facebook e Instagram, a gente tem que buscar formas de quebrar padrão, tá? Por quê? Quando a pessoa,
o usuário ele está navegando pelo Instagram ou pelo Facebook, ele sempre está fazendo esse movimento aqui, ok? E vai indo, vai indo, vai indo. Normalmente ele tende a parar em itens que geram quebra de padrão. Então ele está navegando, ele está num fluxo contínuo. Se tem uma informação que quebra padrão, isso chama a atenção dele, tá? Então a melhor forma de você quebrar padrão é na imagem. Mas na copy, no texto, também é muito importante você quebrar padrão. Então a gente já começa esse texto assim: parabéns, você acabou de encontrar o apartamento que procurava. Então, isso já chama atenção, né? Imagine isso na cabeça de um usuário que esteja procurando um apartamento. No mínimo, ele vai ficar curioso. Quem que é essa pessoa que está falando, né? Quem que esse anúncio que está falando que é o apartamento que eu encontrava. Isso, de certa forma, já vai... O que a gente tem que buscar, na realidade, é atenção, né? Existe um acrônimo que é o AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Então, como que funciona o... Existe um acrônimo que a gente chama de AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Tá? Você pode ter o melhor anúncio do mundo. Se você não tem a atenção do usuário, simplesmente ele vai passar como se ele nem tivesse visto, né? Então, essa quebra de padrão que eu falei, ela é muito importante. Então, busquem formas de quebrar padrão, tanto no texto quanto na imagem. Aí, vamos continuar. Apaixone-se pelo mais novo empreendimento no coração da Vila Matilde. Quando a gente traz esses termos, por exemplo, no coração... isso já dá a entender para o usuário que é uma localização privilegiada, né? Então, o que a gente tem que buscar é envolvê-lo dentro dessa copy, né? Então, olha, está muito bem localizado no coração da Vila Matilde. Nas 3 primeiras linhas do anúncio, a gente tem que entregar a localização, a gente tem que entregar o tipo de imóvel e a gente tem que entregar um benefício. Por quê? Porque ele não vai continuar lendo o anúncio se ele não conseguir entender. Qual que é, o tipo de imóvel é o que eu procuro? Sim ou não? É um apartamento de 2 quartos com suíte? Está na região da Vila Matilde? Ok. Tem algum benefício. Então, esse benefício é isso que vai me fazer continuar lendo esse anúncio, tá? Então, aqui a gente entrega qual que é o padrão, né? Então, são estúdios de 27 metros quadrados ou apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. Aqui eu já dou a metragem também, com lazer completo a 5 minutos a pé do metrô, 450 metros. Então, aqui, olha, ele não precisa ler mais nada. Ele sabe se está dentro do padrão do imóvel que ele está procurando. Ele sabe a localização, ele sabe o padrão do imóvel e ele sabe, e também a gente já entregou algum benefício. Olha, lazer completo do lado do metrô, é tudo que ele quer, né? Se ele estiver buscando um apartamento com essas características. Possivelmente, para que ele continue lendo esse anúncio, ele vai ter que clicar naquele maisinho para poder expandir o texto. Então, o Facebook funciona assim hoje, ok? Então, ele só vai clicar em ver mais se o que tiver no começo do anúncio chamar a atenção dele, tá? Então, vamos lá. Unidades com terraço gourmet, com churrasqueira para que você possa passar agradáveis dias com a família e amigos e ainda aproveitar uma linda vista da cidade. Então, o que a gente tem que buscar todo o tempo é estar no lugar do comprador. Como que a gente consegue envolver esse comprador emocionalmente naquele anúncio? Ele tem que se enxergar dentro do imóvel, né? Então, o que a gente quer, e isso a gente vai fazer utilizando as fotos também, até mesmo para poder tangibilizar o texto do anúncio, ele se imaginar com a família, com os amigos, naquele terraço gourmet, fazendo um churrasco, vendo a vista da cidade. Então, isso vai cativar ele a entrar em contato. E aqui a gente dá mais características do imóvel, né? Então, todo o conforto que você precisa em um só local. Terraço gourmet, fitness, piscina, lazer completo, coworking, lavanderia e muito mais. Ou seja, né, tem isso tudo e ainda muito mais. Agora a gente vai para uma parte que ela é muito importante. É o que a gente chama de call to action, que é chamada para a ação. No final do anúncio, a gente sempre deve chamar o usuário a tomar uma ação.
A gente pode entregar o melhor conteúdo, mas se a gente não chama ele, não fala com ele, olha, você precisa clicar nesse botão aqui, você precisa solicitar um contato, ele simplesmente não vai fazer. Então, aqui é o que a gente chama da call to action. Solicite agora um contato com um dos nossos corretores enquanto há tempo. 70% das unidades já foram vendidas em 90 dias. Uau! Nossa, então eu estava achando que era bom, eu preciso correr para aproveitar. Então, aqui o que a gente está fazendo é o quê? Criar senso de urgência. Depois eu vou falar um pouco sobre neuromarketing. Existem alguns gatilhos mentais que eles são muito importantes que a gente perceba antes de criar um anúncio. Um dos mais importantes de todos eles é o gatilho mental da urgência. Então, o que a gente está falando é o seguinte, olha, você gostou? 70% das unidades já foram vendidas. Quando a gente fala em 70% das unidades vendidas, isso traz também autoridade, né? Traz prova social, né? Demonstra que muitas pessoas já compraram, ou seja, isso é um bom negócio. Aquela história do brasileiro que vê uma fila na frente do estabelecimento, se a fila for grande, ele vai ficar interessado para saber o que é, porque se a fila é grande é porque é bom, né? Então, a última parte, não perca a chance de aproveitar essa oportunidade única de comprar o apartamento dos seus sonhos com condições imbatíveis e juros reduzidos. A gente sabe, né? Todos os bancos estão com juros reduzidos para financiamentos de imóveis, né? E essas condições imbatíveis, normalmente imóveis na planta têm condições diferenciadas. Então, a gente sempre traz, né? Sempre procura trazer isso para uma forma de trazer também que existe benefício na negociação. Solicite uma cotação. Então, eu reiterei, solicite uma cotação. É essa ação que eu quero que você faça, solicite uma cotação. Parece simples, mas se a gente não faz, isso tende a reduzir muito a taxa de conversão do anúncio, tá? Então, vamos só recapitular. O que a gente fez? Primeira coisa, quebra de padrão, né? Então, a gente já trouxe uma frase quebrando padrão para o anúncio. A gente trouxe o quê? Localização e padrão de imóvel. E a gente trouxe um benefício. E aí depois, na sequência, a gente trouxe o quê? Mais benefícios. Então, benefícios que tornem mais atrativo ainda o imóvel. E por fim, a gente terminou com um gatilho de urgência e uma chamada para ação. Então, aqui a gente tem uma copy bem estruturada para esse anúncio, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e, independente do padrão, né, se é alto padrão, se é um apartamento, minha casa, minha vida, essa estrutura ela funciona muito bem, seja qualquer tipo de apartamento, de imóvel, etc. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.